Estamos na aldeia Cuicuro, no Alto Xingu, bem no coração do Brasil. Muito antigamente, como dizem os índios, os Cuicuro viviam fora do parque indígena do Xingu, mas em suas vizinhanças. Quando os brancos começaram a chegar àquela área em busca de novas terras, os irmãos Orlando e Cláudio Vilas Boas aconselharam os Cuicuro a vir para dentro do parque, para não serem mortos nos conflitos. Hoje, eles vivem numa aldeia de 19 casas. São mais de 200 pessoas, perto do rio Culuene. Cuicuro quer dizer peixinho bicudo. Sempre que há um acontecimento importante na aldeia, os homens tocam essas flautas, que eles chamam de tana. Hoje, estão tocando porque logo vai haver na aldeia um Quarupi, a maior festa do Alto Xingu, em homenagem aos mortos ilustres. Enquanto a festa é preparada, os homens tocam suas flautas todos os dias. E quando começam, de manhã bem cedinho, têm de tocar até o fim do dia, pouco antes do pôr do sol. Quem são os Cuicuro? De onde surgiram? Como todos os índios do Alto Xingu, os Cuicuro não têm um deus, têm um herói. Segundo os habitantes das nações indígenas que povoam esta área, foi exatamente aqui, onde as águas dos rios Culuene, Ronuro e Batovi se juntam para formar o rio Xingu, que o mundo começou. Neste lugar chamado Morená, que é território Camaiurá. Mas o mundo era o caos. Então veio Mavutsini, o grande herói transformador dos indígenas desta região. E veio para botar cada coisa no seu lugar, para botar o mundo em ordem, botar os rios para correr, separar os animais, cada coisa em seu lugar. Um dia Mavutsini fez um arco e precisava de corda, mas só quem tinha corda era a onça. Então Mavutsini tentou pegar a corda da onça, mas ele foi visto e a onça ameaçou matá-lo. Então Mavutsini prometeu dar-lhe as filhas em casamento para não ser morto. As filhas de Mavutsini ficaram com medo e não quiseram se casar com a onça. Então ele pegou troncos de árvore e fez várias filhas com eles. Algumas também tiveram medo da onça. Uma morreu no caminho e só duas, afinal, se casaram com a onça. Mas uma delas foi morta pela mãe da onça, porque se recusou a comer um piolho. E ela estava grávida. Da sua barriga, a formiga tirou gêmeos, o sol e a lua. O sol e a lua, os gêmeos, queriam que a mãe voltasse a viver. Foram ao mato, cortaram um tronco de árvore e fizeram uma festa. Mas Mavutsini lhes disse que não adiantaria, ela não voltaria a viver. Isso só é bom, disse ele, para lembrar a mãe de vocês. E é por isso que até hoje os povos do Alto Xingu cortam troncos de árvores para encarnar seus mortos ilustres na festa do Quarupi. Depois de ordenado o mundo, o sol e a lua subiram ao céu. Atiraram uma flecha que se fincou no firmamento, e outra flecha que se fincou na primeira, e outra, e mais outra, e mais outra. Assim fizeram a escada pela qual subiram, e lá ficaram para sempre, deixando aqui embaixo o mundo dos homens. Chegar perto de um índio, da cultura do índio, exige mudança radical de perspectiva, como se o olho passasse a ver pelo lado oposto, no sonho, no inconsciente. Entender o índio, entender sua cultura e respeitá-los implica despirmos-nos desta nossa civilização, porque o encontro com o índio é um mergulho em outro espaço e outro tempo. Um espaço aberto, amplo, de céu e terra, água e fogo. Um espaço colorido e pródigo, povoado por animais, vegetais e minerais, e espíritos. Um tempo prodigiosamente mais lento que permite consumir meses para polir o arco ou aguçar a flecha.
Convida a desfiar os dias na tarefa de dar à palha o entrelaçado perfeito da esteira ou do teto. Confere à cerâmica a forma fantasiada nas tintas da imaginação. Tempo para o índio varar a noite dançando. Tempo para receber o filho que nasce e despedir o ancestral que morre. Tempo para rir e chorar, cantar e dançar, plantar e colher. Mas é preciso revirar os olhos e afugentar velhos conceitos para de fato enxergar. Abrir os ouvidos ao silêncio. Curtir o detalhe, perceber a minúcia, a sofisticada simplicidade, quase sempre fruto de uma tradição milenar que passa de boca a ouvido, mão a mão, geração atrás da outra. É preciso reabrir portas fechadas dentro de cada um de nós. Reencontrar a simplicidade perdida, a inocência, a solidariedade, a cor e a música. Nesse reencontro, detalhe a detalhe, risco a risco, surgirá o corpo do homem em sua plenitude plantado no coração da natureza, vivendo a utopia e contemplando o mistério. É assim o mundo do índio que não morreu no encontro com o homem branco, nem se degradou. É assim no Alto Xingu, e é assim no Baixo Xingu. Mas no Baixo Xingu, o grande herói já não é Mavutsini, é Iprere, como conta Raoni, o grande chefe Tchukarramãe. Meu pai contava história antiga. Antigamente, que não tinha nem branco, como hoje que tem branco. Tem português, tem o português misturado com branco, né? Então, o meu pai contava muito história antigamente. Quem que nasceu primeiro foi a avó nós. A avó nós nasceu primeiro. O nome dele chama Iprere. Iprere é um homem, cabeça muito grande, né? Homem muito grande. Antigamente que não tem rio como hoje que tem Xingu. Antigamente que não tem como hoje que tem serra também. Antigamente que hoje, como hoje que tem mato, tem árvore, comida no mato também, bicho também. Quem que nasceu primeiro foi Iprere, nasceu primeiro. Ele fez rio, ele fez comida, ele fez tudo coisa que ele fez, né? A ciência tem outra visão sobre a origem do homem do Xingu. Há algumas dezenas de milhares de anos, dizem os cientistas, houve uma grande glaciação e formou-se um corredor de gelo ligando a Ásia à América do Norte. Nesse tempo, o homem, que surgira alguns milhões de anos antes na África, já chegara à Ásia. E ele se aventurou pelo corredor de gelo, sempre atrás dos grandes animais que caçava. Penetrou pela América do Norte, passou pela América Central e chegou à América do Sul, certamente há mais de 10.000 anos. Quando os homens brancos chegaram ao Brasil, calcula-se que havia entre 3 e 5 milhões de índios. Hoje, eles não passam de 150 mil. Não bastam para encher o estádio do Maracanã. O Parque Indígena do Xingu ocupa uma área de 22.000 quilômetros quadrados no nordeste de Mato Grosso, onde vivem umas 3.000 pessoas. Cortado na direção sul-norte pelo rio Xingu, suas terras são banhadas por vários outros rios. O Culuene, o Ronuro e o Batovi, que formam o Xingu. O Culizevo, o Manitsauá-Missu, o Liberdade, o 7 de Setembro e muitos outros. Estas águas incrivelmente transparentes são do rio Tuatuari, um afluente do Culuene. Na época mais seca, que vai de abril a setembro, ele parece um aquário. Navega-se em suas águas por entre cardumes de tucunarés e acarás, pintados e tracajás que se destacam sobre o fundo de areia branca. É uma natureza quase intocada, desconhecida dos habitantes das grandes cidades. Criado em 1961 no governo Jânio Quadros por proposta dos irmãos Vilas Boas, o Parque do Xingu tem hoje 4 postos da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. O posto Leonardo, à margem do Tuatuari, no Alto Xingu. E no Baixo Xingu, os postos de Auarum, Cretiri, ao lado da aldeia Tchukarramãe, e Vigilância, no ponto em que a rodovia BR-080 corta o parque. Por terra, essa rodovia é na prática o único acesso ao parque. Ali, uma balsa faz a travessia de caminhões, ônibus e automóveis. Foi essa balsa que os índios sequestraram no ano passado para exigir a demarcação de suas terras, agora em andamento. O acesso mais frequente é por avião da FUNAI, que pode pousar em pistas abertas nos 4 postos.
Mas com autorização da FUNAI também é possível chegar de barco a motor. Dentro do parque, os índios ainda se deslocam em suas canoas de troncos de árvores. Ou então, pegam caronas numa incrível balsa da FUNAI que sobe e desce o Xingu e o Culuene, levando combustíveis, materiais de construção, alimentos, tudo o que for preciso. Só mesmo um índio é capaz de fazer andar essa engenhoca. Até algumas décadas atrás, todas as 16 nações que hoje povoam o Parque do Xingu eram de guerreiros. Hoje, todas as nações estão pacificadas, não se guerreiam. Ao contrário, unem-se cada vez mais em defesa de suas terras cobiçadas pelo homem branco. Uma das poucas lembranças dos tempos de guerra é este ritual do Jauari, conhecido por todas as nações do Alto Xingu. Antigamente ele era uma dança de guerra. Hoje apenas representa a guerra entre dois grupos de uma mesma aldeia ou entre homens de duas aldeias. E termina com uma dança belíssima, aqui mostrada pelos Waurá, um dos grupos mais preservados em sua cultura no Xingu. Ao lado dos Waurá, vivem no Alto Xingu também os Camaiurá, os Uiaualapiti, os Cuicuro, os Calapalo, os Merinaco, os Matipu, os Aueti, os Narucuá. E ainda os Ticão, os Trumai, os Cajabi. E depois os Juruna, os Suyá. Bem ao norte do parque ficam os Tchucarramãe e os Crenacroro. No Xingu falam-se línguas que pertencem a 4 dos grandes troncos do Brasil: Tupi, Aruac, Caribe e Gê. Dizem alguns cientistas que os índios aprenderam a falar imitando os sons dos pássaros. Talvez seja. Se aprenderam, aprenderam bem, porque falam muito. E todos ao mesmo tempo, como os Cuicuro que participam desta cerimônia em que se furam as orelhas dos meninos. No Baixo Xingu, as aldeias em geral ficam à beira do grande rio, como esta. Já no Alto Xingu, por causa das cheias dos rios, as aldeias costumam ficar mais distantes da água, como esta bela aldeia Waurá, iluminada pelo pôr do sol esplendoroso das épocas mais secas, sempre seguido de noites claríssimas, coalhadas de estrelas. Uma natureza extremamente pródiga, povoada por uma fauna belíssima, como vamos ver em seguida. A Lagoa Tafununo, ao pôr do sol, é bem o esplendor da natureza no mundo do Xingu. Ligada ao rio Culuene por um braço, a Tafununo é, na verdade, uma sucessão de lagoas de águas transparentes e mansas que vêm de vários pequenos rios formadores, eles também de águas límpidas. É na Lagoa Tafununo que os Cuicuro fazem suas grandes pescarias. Como tudo no mundo dos índios, esta lagoa também tem sua história. Segundo os Cuicuro, antigamente não havia uma lagoa aqui. Tudo era terra. Só existia uma aldeia de índios. Um dia, um desses índios saiu para caçar porque sua mulher dera à luz e não podia comer peixe durante o período de resguardo. O índio postou-se bem debaixo de uma grande árvore onde sempre via muitos pássaros, mas de repente começou a ouvir barulho de peixe na mata. Estranhou, porque não havia água por ali, e começou a procurar no mato. Ao olhar para o alto, ele viu. Dentro da grande árvore corria água, e ali nadavam muitos peixes. Maravilhado com a água transparente e os peixes, ele descobriu, bem ao pé do tronco, uma pedra que escondia uma abertura. O índio afastou a pedra e com uma flecha matou uma piaba, que levou para a mulher. Ainda maravilhado e assustado, ele pediu à mulher que não contasse a ninguém. Mas quando saiu para a roça, imediatamente a mulher contou ao irmão que foi procurar a árvore. O irmão também achou a pedra na base do tronco, afastou-a e flechou uma bicuda. O peixe subiu em alta velocidade até o alto da árvore e, ao chegar ali, o tronco explodiu e espalhou água por toda parte. A casa do índio que descobrira a árvore ficou sob as águas. Ele, a mulher e todos os vizinhos morreram. E assim surgiu a Lagoa Tafununo. Mas o índio que flechara a bicuda conseguiu mergulhar para dentro do tronco e nadar sob a terra, até onde as águas emergiram e formaram a atual Lagoa dos Índios Calapalo.
Depois, ele mergulhou de novo e foi sair na Lagoa dos Camaiurá. Mergulhou de novo e saiu em outra, onde vive até hoje. E foi assim que nasceram as Lagoas do Xingu. Entre os índios do Xingu é sempre assim. Tudo tem uma história, uma origem. E tudo tem dono. Os animais, os vegetais, as pedras, tudo. Ao contrário dos brancos, não há uma separação entre a natureza e o mundo do cotidiano. Nem entre o natural e o sobrenatural. Tudo forma um todo único e explicado, e belíssimo. Os pássaros e os peixes que povoam os rios e a mata vão aparecer depois nas danças e nos cantos dos povos do